Olá e bem-vindos! Hoje vamos mergulhar numa história económica fascinante que está a acontecer em Portugal. E tudo gira à volta de uma única decisão, uma decisão de milhares de milhões de euros, que diz muito sobre o presente e principalmente sobre o futuro do país. 11 mil milhões de euros. É este o número que está no centro de tudo. No início de 2026, os bancos portugueses fizeram algo que chamou a atenção de toda a gente. Investiram esta quantia absolutamente impressionante, não em ações de tecnologia ou no mercado longínquo, mas sim na dívida pública do seu próprio país. E isto, claro, levanta a grande questão. O que é isto? É uma aposta completamente cega e arriscada ou é, pelo contrário, um voto de confiança muito bem pensado e calculado? É isso que vamos tentar perceber. Vamos desmontar as razões por trás desta jogada, a começar pela motivação principal dos próprios bancos. No seu âmago, isto é uma manobra de Manual de Gestão de Ativos e Passivos, ou ALM. O que é que os bancos estão a antecipar? Que o Banco Central Europeu vai inevitavelmente cortar as taxas de juro. Então, o que é que eles fazem? Compram agora títulos da dívida com taxas fixas mais altas para se protegerem. Basicamente, estão a trancar lucros futuros, defendendo-se da queda de receitas que virá dos empréstimos com taxas variáveis. É uma jogada defensiva e bastante astuta. Mas atenção, esta confiança não é apenas um sentimento interno dos bancos portugueses. Ela é, na verdade, validada pelas principais agências de notação de crédito do mundo. Pensem nisto como o boletim de notas da saúde financeira de um país. E o que é que vemos neste boletim? Um consenso fortíssimo. Olhem bem para a tabela. 3 das 4 gigantes do setor, a S&P, a Fitch e a DBRS, colocam Portugal na prestigiada categoria A. A S&P vai até mais longe, dá um A+. Isto, para os mercados internacionais, é um selo de aprovação de enorme peso. A pergunta óbvia é: o que é que estas agências estão a ver para justificar estas classificações tão positivas? A resposta, na verdade, assenta em 3 pilares fundamentais que, juntos, contam a história de uma reviravolta económica impressionante. Primeiro pilar, a dívida. A trajetória da dívida pública portuguesa em percentagem do PIB tem sido, e não há outra palavra, drástica. Reparem bem, passar de 134% em 2020 para uma projeção abaixo dos 90% em 2026 é uma das quedas mais acentuadas que se viu em qualquer economia avançada. Segundo pilar, a disciplina. E esta imagem ilustra-o na perfeição. De um lado, temos os países que supostamente jogam na mesma liga que Portugal, os seus pares com rating A. Em média, eles têm um déficit de quase 3%. Agora olhem para Portugal. Não só não tem déficit, como tem apresentado excedentes orçamentais consistentes. É uma diferença da noite para o dia e é um fator que distingue Portugal claramente. E o terceiro pilar, a resiliência da própria economia. O crescimento não depende de um só fator. É puxado pelo consumo interno, pelo turismo, os fundos europeus estão a ser bem aplicados e, um ponto-chave, ter uma economia baseada em serviços torna o país menos vulnerável a guerras comerciais. Tudo isto junto cria o tal círculo virtuoso de estabilidade e crescimento. Claro que, para uma análise equilibrada, temos de olhar para a exceção. Há uma agência que ainda não fez o upgrade a Portugal para o nível A. Vamos então perceber porque é que a Moody's continua a ter uma visão um pouco mais conservadora. Então, para a Moody's, o busilis da questão é este. Sim, o rácio da dívida em relação ao PIB está a cair, e a bom ritmo. Mas o valor absoluto da dívida, o número total, continua a ser muito alto. E para além disso, eles olham para o custo crescente de refinanciar essa dívida, o que acaba por agravar o peso dos juros no orçamento do Estado. É um ponto de cautela. E tudo isto leva-nos a uma questão quase paradoxal. Como é que é possível ter este sucesso orçamental, esta disciplina, com um cenário político de governo minoritário e um parlamento tão fragmentado? A resposta parece estar no que se pode chamar de um consenso orçamental não escrito. Apesar de a Aliança Democrática governar sem maioria, existe um entendimento de fundo com o Partido Socialista, o principal partido da oposição, sobre a necessidade de manter a trajetória de prudência orçamental. Para os mercados, esta continuidade de políticas, esta previsibilidade é absolutamente crucial. Vale ouro. Por isso, no final de contas, aquela aposta de 11 mil milhões de euros dos bancos é muito mais do que uma simples jogada financeira para se protegerem dos juros. É o símbolo de uma mudança de paradigma. Portugal parece ter transitado de um país em constante gestão de crise para uma economia que é vista como estável, resiliente e que agora joga um jogo de otimização estratégica. Isto deixa-nos com a grande questão, a questão que paira sobre investidores, analistas e cidadãos. Será que este novo ciclo virtuoso, esta combinação de crescimento e contas certas, é para durar? A resposta a esta pergunta vai, sem dúvida, definir a próxima década da economia portuguesa. Fica a reflexão. Obrigado pela companhia.